Oi, eu quero estar aqui contando um testemunho de obras de salvação da minha eterna mãe, que morreu com o câncer. Esse vídeo hoje eu vou estar falando sobre o câncer das pessoas, porque elas precisam de vida para poder viver. Eu quero falar uma coisa para vocês. A minha mãe, a barriga dela começou a crescer e ela não sabia o porquê estava crescendo a sua barriga e ela sentia muita dor. Eu vou resumir porque esse vídeo aqui ele é muito curto. A minha mãe, ela foi para o Hospital Sam. Quando ela chegou lá, ela teve 2 AVC. Quando eu cheguei lá, eu não reconheci a minha mãe. A minha mãe toda encolhida naquela cama, daquele UPA. Aquelas pessoas não cuidavam dela. E ela estava... E nós foi despedir dela. Nós foi despedir dela porque ali não tinha mais esperança. E ela pediu perdão. Ela conseguia pedir perdão para todos. Ela falava em línguas. Eu quero falar, esse vídeo não vai dar, eu quero contar resumido, porque o Espírito Santo de Deus, os santos anjos me mostrou a partida da minha mãe inteirinha. Até como ia no caixão, os santos anjos me mostraram. E aí eu orei a Deus na minha casa, eu falei: Pai, não deixa minha mãe morrer naquele lugar, naquela situação. Faz uma obra, tira ela do UPA, transfere ela. E eu orei a Deus e o Pai ouviu. E de repente eu soube que ela foi transferida para o hospital. E aonde a minha sobrinha ficava com ela, só queria ela. E aonde eu falei: Pai, eu queria tanto estar do lado da minha mãe essas horas. E de repente surgiu algo que eu tinha que ficar. E eu fiquei. E onde eu vou, eu faço amizade. Eu falo de Deus, eu falo da palavra, né? E a minha mãe olhou pra mim. Cuidei da minha mãe a noite inteira com aquele barrigão. Mas não podia falar pra ela. Mas ela já sentia que tinha algo ali. E nós não podíamos falar que ela estava no estado terminal. Resumindo, ela veio embora pra casa. Teve uma melhora. Ela teve uma melhora. Mas o anjo me mostrava uma multidão. E ela em cima daquele altar. E de repente aquele corpo caiu daquele altar. E eu cheguei lá na casa da minha irmã, que ela ficou na casa da minha irmã, que ela morava lá. Eu falei: a mãe, ela vai ter uma melhora. Mas ela vai embora, de repente ela vai embora. Aí aquele dia a verdade cumpriu. Aquele dia ela ficou igual uma tagarela, falando. E eu dei almoço na boquinha dela, porque ela não poderia sair da cama, a barriga era muito grande. Tinha que ser 2 ou 3 para dar banho nela. Naquele dia eu dei comida, eu fiz papinha para ela, com mandioquinha, com cenoura. E ela dando a comida na boca dela, ela falou assim: filha, eu acabei de ter um sonho. Eu falei: é, mãe, e que foi que a senhora sonhou? Eu sonhei que aqui no quarto tinha tanto anjo, minha filha. Eu só não vi os rostos, mas eu vi todos os anjos de vestidos brancos. E eu vi um rosto só. Eu falei: é, mãe, que rosto que a senhora viu? Eu vi do Ricardo, do meu irmão que é ancião, né? Da congregação da reconstrução da Cristo Reina. E aonde eu falei: é, mãe, eu já vi que os anjos já veio preparar o seu espírito. Eu falei: ah, mãe, deve ser alguém que vai chegar aqui fazer visita para a senhora. E ela esperava uma pessoa visitar ela, que é o irmão Carlos, né, do cooperador daqui do Picerno, que é ancião agora. Quando foi à noite, nós deu o almoço para ela, deu suco, ela só queria água, mas não podia dar muita água para ela. Ela vomitou tanto,
tanto. Ai, meu Deus. Resumindo, quando foi à noite, ela começou a ter a ânsia da morte. Começou a roncar aquele ronco. E ela, à noite, eu não passei a noite com ela. Eu ia passar outro dia. Quem passou foi minha sobrinha. Ela começou a gemer. Quando foi, meu Raquel, vem aqui logo. Vem o que eu tô dizendo, a mãe tá morrendo. Quando eu cheguei lá, a minha mãe, ela tava igual uma costela cozinhando, do mesmo sonho que o Senhor me mostrou. A costela cozinhando na panela e cheia de cebola. E minha mãe falava, colocava o dedo na cebola. Eu cheguei lá, a carne da minha mãe estava cozinhando igual a costela, saindo aquelas coisas que eu não quero ir falar, aquelas coisas igual costela, igual carne cozinhando, tá despedaçando, sabe? O câncer já tinha rompido tudo ela por dentro. Da mesma coisa que eu sonhei que a minha mãe morreu nos meus braços. Eu sonhei que eu fazia massagem cardíaca dela. E eu peguei na minha mãe nos meus braços e ergui a minha mãe pra ela não afogar. E aí nós começamos a cantar. E minha tia chegou, nós foi orar. E nós orou, fez uma oração pra ela. E eu comecei a cantar aquele hino que fala assim, que ela gosta. Está na senda divina, brilha mais e mais, vai tu ao lar celestial, brilha mais e mais, brilha mais e mais, caminha para o céu, se queres ver Jesus se vê, brilha mais, sempre mais. E eu cantei o hino todinho, coloquei o véu na cabeça dela. Foi um sonho que eu sonhei, que ela falava assim, minha filha, ela apertava o bico do meu peito, e ela falava, minha filha, corta o cabelo. Eu falei, mãe, mas eu não vou cortar o cabelo, a senhora fala que não pode cortar o cabelo, filha, corta o cabelo, e ria, e apertava o meu peito, e até eu falei, tá bom, mãe, eu vou cortar o cabelo. E acordei e cumpriu quando eu coloquei o véu na cabeça da minha mãe. Foi cortado mal ali. Ela foi embora, o corpo descansou, ela já não estava mais ali. O seu espírito já estava fora do corpo. Mas ali tinha vida, e ali estavam os anjos ali. Então os anjos estavam esperando a família chegar, e aquela pasta do último mandamento foi cumprido: amar vós uns aos outros, porque eu vós amei a lama cantai a xanaia que anda me cara que asticanamaia anda aqui antiquimi que cate caia choioromaste. Porque estou falando isso? Porque muitos estão com o câncer, não tem esperança, agarra em tudo, mas se você agarrar em Cristo, se você fazer um concerto com Cristo, quem vai te buscar não vai ser a morte, mas vai ser os anjos do Senhor que vai fazer festa no céu, trazendo você embora para o reino do céu, ou te dar a salvação aqui. É melhor morrer com Cristo, é lucro, do que morrer sem Cristo e ter o salário da morte. A minha mãe, ela morreu nos meus braços, aleluia. O anjo ouviu a minha oração na hora que eu coloquei o véu, cortou, consumou tudo, aleluia. O cabelo da mãe e filha foi cortado, que é o embrião, entende? O embrião que foi gerado, que foi a cordão umbilical ali. Então eu quero trazer esse vídeo, não vai dar tudo, e eu quero trazer esse testemunho